Pessoal, então bora, dando continuidade no nosso raciocínio jurídico. Nesse bloco aqui vou falar com vocês sobre a ação penal. O que é essa pessoa? Quem é? De onde vem? Do que vive? A ação penal, pessoal, ele é o início de fato do processo, da relação jurídica do direito processual, onde nós temos autor, réu, juiz, né? Aquela nossa pirâmide. E aí, para essa ação penal existir, nós temos algumas condições, que é lá na teoria geral do processo, mas condições específicas de ação penal, condições de procedibilidade. Essas condições, elas são aplicáveis apenas para alguns casos específicos, então, sendo condições de procedibilidade, ou seja, para proceder com uma ação penal, precisa-se dessas condições específicas que vão vincular o exercício da ação penal e que sem elas a ação penal não vai poder ser proposta, tá? Então, primeiro, representação do ofendido ou do seu representante legal. Estamos dizendo aqui sobre a ação penal pública condicionada à representação. Então, trata-se de uma modalidade de delatio criminis postulatória, está lá no nosso artigo 39 do Código de Processo Penal. O direito de representação ele vai poder ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante uma declaração de forma escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Então, será pessoalmente ou por representante, de forma escrita ou oral, e vai ser o quê? Direcionada ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial, que é o delegado de polícia. Lembrem, pessoal, que a representação ela não precisa de nenhum rigor formal, bastando apenas verificar ali se existe de fato uma vontade de representar. Então, por exemplo, a vítima ela se submete ao exame de corpo de delito. Ela não disse que queria representar, mas ao se submeter ao exame, a manifestação de vontade, ela não é expressa, mas ela é inequívoca. Já com relação ao prazo, nós temos que obedecer o prazo lá do nosso artigo 38. Temos um prazo decadencial aqui de 6 meses para a representação e se ela não for realizada, vai ser extinta a punibilidade por decadência. Quando que se começa a contar, né? Contados a partir do dia em que o ofendido souber quem é o autor do crime, tá? A autoria, tá? Segundo, requisição do ministro da Justiça. Essas aí são ações penais públicas condicionadas à requisição. 3. Surgimento de novas provas. Súmula importante que a gente já viu, 524 do Supremo. Quando o inquérito policial ele é arquivado por falta de provas, para que o MP possa ofertar ação penal, é necessário o surgimento de novas provas, então se tornando uma condição de procedibilidade. Próximo, laudo pericial. Em se tratando de crimes, por exemplo, contra a propriedade imaterial, artigo 525 do Código de Processo Penal, é uma condição também específica de procedibilidade. Próximo, condição de prosseguibilidade, que é o artigo 152 do CPP, que é recobrar a rigidez mental. É uma condição para prosseguir com o processo. Então, exemplo, se o processo se iniciou e a pessoa, no meio do caminho, desenvolveu uma doença mental, o processo ele tem que ser suspenso até que se recobre essa rigidez mental. Sobre a representação, ainda tem um ponto interessante, que é o caso da retratação. O artigo 25 fala assim: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, por exemplo, a vítima descobriu quem foi o autor do delito dentro do prazo de até 6 meses, por ser uma ação penal pública condicionada, realiza a representação antes da data do oferecimento da denúncia. O indivíduo ele se retrata e o inquérito ele não pode prosseguir, bem como a denúncia não pode ser oferecida. Então, vamos pensar aqui na situação. Será que seria cabível retratação da retratação? É possível. A vítima, ela pode se retratar da representação e depois ela volta atrás dessa retratação. Ela fala, não, eu quero representar sim, eu represento novamente. Esse ato pode ser realizado quantas vezes ela quiser, desde que observado o prazo decadencial de 6 meses. Cuidado com a pegadinha aqui, esse é o ponto alto. Maria da Penha. A retratação da representação na Lei Maria da Penha é diferente. Lá no artigo 16 da Lei da Maria da Penha, fala que nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só vai ser admitida a renúncia à representação perante o juiz em uma audiência especificamente designada para isso, com essa finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido previamente o Ministério Público. Então, se atente para o fato de que nas ações penais comuns
vai ter a possibilidade de retratação da representação de qualquer maneira, perante qualquer autoridade e até o oferecimento da denúncia. O Ministério Público ofertou. Mas para que haja retratação de representação nos casos de violência doméstica, Maria da Penha, essa retratação vai ser até quando? Até o recebimento da denúncia, até o juiz receber o pedido do Ministério Público. Por quê? Porque vai ser necessário uma audiência para que a vítima informe perante o juiz o desejo de fato de se retratar. Agora, uma observação desde logo, né? Um crime de lesão corporal leve, ele é um crime de ação penal pública condicionada. Tem sem problema nenhum. Então, cabe aqui, de acordo com o artigo 41 da Maria da Penha, né? Alguns benefícios. Proíbe também a aplicação da 9.099. Mas se a lesão corporal leve estiver no contexto de violência doméstica da Maria da Penha, nós não teremos uma ação penal pública condicionada, e sim incondicionada, não precisando de representação justamente em prol das mulheres que estão nessa situação. Então, primeira coisa, gente, ação penal pública incondicionada. É a denominação ação penal pública incondicionada, ela decorre do fato do exercício do direito de ação pelo Ministério Público não depender de qualquer condição especial para o seu prosseguimento. Basta que o crime investigado seja de ação pública e que existam indícios suficientes de autoria e materialidade para que o promotor esteja autorizado a oferecer a denúncia. O artigo 100 do nosso Código de Processo Penal fala que a ação penal ela é pública, salvo quando a lei expressamente a declarar privativa do ofendido. Então, nesse caso, nós temos a atuação do Ministério Público independentemente da vontade do ofendido ou do seu representante legal, que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então, por exemplo, o artigo 157 do Código Penal, que é roubo, não descreve para nós se a ação ela é pública ou privada. Então, aplica-se a regra geral. Ela é uma ação penal pública incondicionada. Diferentemente do 147 do Código Penal, que fala da ameaça. Lá, fala para nós que somente se procede mediante representação do ofendido. Então, a ação penal pública ela vai ser condicionada à representação e aí eu preciso, então, de uma representação prévia como condição para que a ação penal exista, tá? MP, pessoal, não pode desistir de ação penal. Então, uma vez ajuizada essa ação penal pública, o MP não pode dela desistir. Além disso, temos o princípio da divisibilidade, ou seja, havendo mais de um suposto autor do crime, nada impede que venha o Ministério Público a ajuizar a ação penal apenas em relação a um ou a alguns deles, né, deixando ali a propositura de uma eventual ação penal para o criminoso número 2 em momento posterior. Ele pode dividir, tá? Beleza. Agora, ação penal pública condicionada. Aqui nós temos a denominação condicionada. Decorre do fato de o exercício do direito de ação pelo Ministério Público depender de uma condição, que é o quê? A representação do ofendido ou do seu representante legal, ou ainda requisição do ministro da Justiça em algumas situações. Então, cumpre a gente destacar aqui que nos crimes cuja ação penal estiver condicionada a manifestação de vontade da vítima ou do seu representante legal, que é o CAD, a prévia representação, ela é o quê? Ela é uma condição de procedibilidade da ação penal. Então, a eventual ausência dessa formalidade vai acarretar numa rejeição de denúncia pelo juiz, de acordo com o artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Ponto importante aqui. Aqui nós temos, né, os prazos de decadência, ou o prazo de decadência. Em regra, o direito de representação tem que ser exercido no prazo de 6 meses, contados do dia em que o ofendido, seu representante legal, ou cada uma das pessoas do artigo 31 do Código de Processo Penal, caso de morte da vítima, por exemplo, ou a sua ausência, vierem a saber quem foi o autor do crime, de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal. Vale lembrar que a ação ela é condicionada até a representação. Após a representação ser realizada, a vítima ela não vai fazer mais nada. Por quê? Porque a condição ela foi satisfeita. E aí o trâmite ele vai ser igual da ação penal pública incondicionada. Mas se lembrem que mesmo após representar, se estiver dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que o ofendido descobre quem é o ofensor, a representação ela pode ser retratada até o oferecimento da denúncia, exceto
nos casos de violência doméstica, em que vai ser até o recebimento da denúncia. Estou focando nisso porque acredito que pode vir aí em algum ponto da prova de vocês. E em terceiro, nós temos a ação penal privada. Na ação penal privada, existe a possibilidade do próprio ofendido ou dos demais legitimados exercerem o direito de perseguir o judiciário, de mover a máquina judiciária. Mas o ius puniendi continua sendo do Estado, ou seja, o direito de punir é do Estado. O que é concedido à vítima é apenas a possibilidade de iniciar a ação penal privada, mas não tem o direito de punir. A peça inaugural aqui para vocês ela é muito importante, que vai ser a queixa-crime, que é o quê? É uma petição inicial de ação penal privada. E ali é necessário que a vítima tenha capacidade postulatória. Então, se essa pessoa não for advogado, ela vai ter que contratar uma pessoa que está regularmente inscrita na OAB. Lembre-se que aqui a procuração ela tem que conter poderes especiais. Então, observe que além de conter os poderes especiais, também tem que ser descrito ali, nesta procuração, o fato criminoso, uma sinopse. Exceto se você não souber dele de forma suficiente, porque ainda precisa de alguma apuração. Nós temos ainda a ação penal exclusivamente privada. Vem lá no artigo 31 o seguinte: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por uma decisão judicial, o direito de ofertar queixa ou prosseguir na ação passa ao CAD, cônjuge, descendente, irmão. O CPP ele vai trabalhar com uma ação penal exclusivamente privada quando mencionar, abre aspas, somente se procede mediante queixa. E aí, no artigo 31, o legislador ele traz uma ordem sequencial e obrigatória para prosseguimento de ação em caso, por exemplo, de morte do ofendido, que é o CAD. Não confundam exclusivamente privada com personalíssima. Nós temos também a ação penal privada personalíssima. E é personalíssima tendo em vista que em caso de morte vai ter a extinção da punibilidade e nada mais vai poder ser feito, tendo em vista que só a vítima poderia propor. Então existe apenas uma única hipótese desse tipo de ação, que será no caso de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento ao casamento. É lá do artigo 236 do Código Penal. Fala o seguinte: contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe algum impedimento que não seja um casamento anterior, tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E ali no parágrafo único, muito importante ele, fala que a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada se não depois transitar em julgado a sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Só o contraente enganado pode propor a queixa-crime e após a sentença que anulou o casamento transitar em julgado. Ou seja, se essa pessoa, a vítima, do casamento ali, se ela não fizer isso ou ela morrer, o crime vai ficar impune, porque o CAD não vai poder fazer nada. É só esse crime que nós temos, tá? E aqui nas ações penais privadas como um todo, nós temos o princípio da disponibilidade, Uma vez ajuizada a ação penal, tendo particular ali, sendo particular, o seu titular exclusivo, ele pode desistir do seu prosseguimento mediante o perdão, artigo 51 do Código de Processo Penal, 105, 107, inciso 5 do Código Penal, seja por meio de uma omissão na prática de algum ato que revele ali um certo desinteresse no prosseguimento da ação, o seu não comparecimento injustificado aos atos do processo, o que acarretaria ali em perempção da ação, conforme o artigo 60, inciso 3 do Código de Processo Penal. E um outro ponto importante é o princípio da indivisibilidade, Aqui a gente tem isso. Significa, então, que a ação penal ela tem que ser proposta contra todos os autores e todos os partícipes do delito, que difere do Ministério Público que a gente viu. Então, se o crime ele foi cometido por João e por Maria, a ação penal ela tem que ser ajuizada contra os dois, não podendo, em regra, ser proposta apenas contra o João ou só contra a Maria, exceto se tiver algum motivo jurídico que autorize. Por exemplo, um já morreu, um é doente mental, um é menor de 18 anos, ou não há provas certas contra a Maria. E também temos a ação penal privada subsidiária da pública.
né? O legislador ele traz essa possibilidade para o ofendido ou representante no caso de inércia do Ministério Público. Artigo 100, parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferta denúncia dentro do prazo legal, ou seja, apenas no caso de inércia do MP comeu bola. Se o MP, ao invés de ofertar a denúncia, pede para voltar os autos para realizar novas diligências, aqui não vai caber ação subsidiária. Também não cabe se o Ministério Público pedir um arquivamento. Por que isso não vai ser possível? Porque não existe inércia do Ministério Público. O órgão não foi inerte, tá? Mesmo apresentando, entendam isso, né? Mesmo apresentando ação penal subsidiária, o Ministério Público ele entra depois de novo. Ele vai poder aditar, corrigir, suplementar, ofertar uma denúncia substitutiva. Mesmo se o MP não tomar nenhuma dessas atitudes, ele ainda vai ter que intervir em todos os atos do processo, tá? Isso de forma obrigatória e em todo tempo. No caso de negligência daquele querelante, ele pode vir a retomar a ação como sendo ele parte principal, entendam. A natureza da ação, ela continua sendo pública e incondicionada. Não há qualquer mudança, só sobre essa possibilidade de o particular propor em caso de uma omissão total do Ministério Público. De resto, é vida que segue, ela continua sendo uma ação penal pública incondicionada, tá? A decadência, pessoal, existirá aqui também para a subsidiária, é um prazo de 6 meses, chamado de decadência imprópria, né, para a procuração penal subsidiária, ou seja, o particular ele tem 6 meses a contar da data do conhecimento do autor do delito para propor a queixa. Passado esse prazo, o MP ele vai poder propor a denúncia, certo? Até o final do prazo da prescrição do crime, que é que a gente não fala em decadência propriamente dita na ação penal pública incondicionada, né? Então, esses 6 meses que é concedido para aquela pessoa, né, para aquela vítima e o MP está inerte, ela é chamada de prazo decadencial de 6 meses, mas é uma decadência imprópria, porque em tese ela não existe em ação penal pública incondicionada. A ação penal privada pode ser extinta? Extinta, sim, a sua punibilidade? Pode. Decadência de 6 meses, renúncia ao direito de queixa, que é o artigo 107, inciso 5 do Código Penal, que não precisa, inclusive, de aceitação do autor do fato, diferentemente de quando ocorre o perdão. Pode ser de forma expressa, né, quando o particular ele anuncia expressamente a sua renúncia, ou tácita quando ele praticar algum ato incompatível. Então, por exemplo, um indivíduo ele praticou um crime contra a honra, a vítima ela não renunciou expressamente ao direito de queixa, mas convive de forma harmoniosa ali com aquela pessoa, tem atitude inclusive de melhores amigos. Então, é uma renúncia que não foi expressa, é uma renúncia tácita. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, entendam isso. A renúncia em relação a um dos autores a todos se estenderá, é o princípio da indivisibilidade. Então, exemplo, XYZ praticaram um crime de ação penal privada contra a Maria e a Maria ela quer renunciar ao direito de queixa só contra o Z. Mas quando ela faz a renúncia contra o Z, ela automaticamente estende esse desejo a X e Y e extingue ali a punibilidade para todo mundo, tá? Não confundam tudo isso com perdão do ofendido. Perdão é ato bilateral, vontade de ambos, vítima e autor do crime, então tem que ter a aceitação do autor do crime do perdão. Então, o perdão do ofendido ele é diferente também do perdão judicial. O perdão judicial é a pena ali, é o juiz dando perdão judicial para alguém que está sofrendo tanto com o que aconteceu que a pena ela é irrelevante. Aqui, nós temos o perdão numa ação penal privada e depende de ato voluntário da vítima e aceitação do autor do delito. Então, renúncia antes de iniciar o processo não depende da aceitação, perdão depois do início do processo e depende de aceitação. Então, esse instituto ele só vai caber em ação penal privada, onde eu tenho queixa, é concedido depois do início da ação penal, né, obstando então não a propositura, mas sim o seu prosseguimento. A ação penal ela não vai ter continuidade. E além de ter esse limite temporal para o perdão, ou seja, o perdão ele pode ocorrer até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Pessoal, para a gente fechar o raciocínio aqui sobre a ação penal, crime contra funcionário público no exercício das suas funções, crime contra a honra, também ela é pública condicionada. Mas o STF ele tem entendimento que o funcionário público no exercício das suas funções pode eventualmente ele mesmo propor uma ação diretamente.
é o que a gente chama de legitimação concorrente entre funcionário público e Ministério Público, caso queira apresentar representação. Então, nesse sentido, sugiro que deem uma lida na súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Fala que é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público condicionada à representação para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício das suas funções. Em resumo, se o funcionário público estiver no exercício das suas funções e tiver a sua honra cometida por alguém, ele tem duas possibilidades. Ajuiza queixa-crime, contrata um advogado. Segundo, representa e pede para o Ministério Público ter a titularidade. Que aí eu vou ter diferentes andamentos, né? Eu vou ter uma ação penal aqui privada e aqui eu vou ter uma ação penal que vira pública. Então nessa aqui não caberia, por exemplo, o perdão, mas nessa aqui caberia. Fechou? Beleza, pessoal. Sobre a ação penal era isso que eu precisava falar com vocês. E aí a gente vai continuando a conversar sobre alguns pontos que eu acho que vocês precisam saber ao longo da prova. Leiam o material complementar, porque lá tem muito mais do que eu conversei com vocês aqui. Até breve.